Este livro não foi escrito para explicar sonhos. Ele foi escrito para mostrar como o inconsciente pensa. Antes de escrever esse livro, o Freud passou muitos anos analisando os seus próprios sonhos. E ele percebeu que o que aparecia neles não era fruto de imaginação livre, mas seguia os mesmos movimentos que surgiam nos sonhos dos pacientes dele. Freud não escreve para ensinar alguém a funcionar melhor. Ele escreve para mostrar onde você não manda em si, onde a nossa razão não alcança. E não é à toa que ele começa tudo pelos sonhos. Quando as pessoas falam em a interpretação dos sonhos, quase sempre pensam em símbolos. Sonhar com água é igual a isso, sonhar com casa é igual àquilo. Mas se você entra no livro com essa expectativa, você já começa errado. Freud não escreveu um dicionário de símbolos. Ele escreveu uma ruptura na forma de entender o psiquismo, na forma de entender o funcionamento da mente. O sonho não interessa ao Freud como curiosidade. Ele interessa porque ali que algo pensa sem passar pela consciência. E é no sonho que o Freud encontra a prova de que existe um pensamento que não obedece ao eu, não segue uma lógica racional do nosso cotidiano, do nosso pensamento consciente. Então, antes de Freud, o sonho era tratado de dois jeitos, ou como algo místico, que são sonhos com mensagens divinas, sonhos bíblicos, sonhos que os xamãs interpretavam, ou como lixo do cérebro, que seriam restos sem sentido do dia, descargas aleatórias da atividade cerebral. O Freud ele vai recusar essas duas posições. E ele mostra que o sonho tem sentido, mas não um sentido evidente, um sentido que precisa ser construído. E aqui está a primeira armadilha para quem começa a ler Freud. O sentido do sonho não está no sonho, está no que você diz a partir dele. O Freud ele vai insistir nisso o tempo todo. Quem interpreta os sonhos não é o analista. Quem interpreta é você. Quem interpreta é o sonhador. O analista ele tem um método, ele sustenta esse método, não o significado do sonho. Isso já derruba uma fantasia comum de quem começa a estudar a psicanálise. A fantasia de saber antes do outro. O livro ele tem uma lógica. Seguir a lógica não é seguir a numeração. Agora, com isso em mente, vamos ao caminho da leitura. E o modo mais seguro para entrar neste livro sem se perder, o melhor lugar para começar é o capítulo 2. O capítulo 2, Freud vai falar sobre o método. E é aqui que Freud apresenta o método da associação livre, que orienta o analista a saber como ouvir o sonho. Então não adianta você conhecer várias coisas se você não saber como ouvir primeiro. Então o sonho ele não se expressa por imagens isoladas. Ele ganha sentido quando você começa a falar. Por exemplo, você sonha que perdeu o ônibus. Falando disso, surgem frases como eu sempre chego atrasado, parece que nunca é minha vez, quando vejo já passou. Então o sentido não está no ônibus, ele aparece no que você diz a partir dele. Depois que você entendeu o método, aí você vai para o capítulo 3 desse livro, que é onde Freud vai mostrar a diferença entre o que aparece no sonho e o que realmente está por trás dele, que é o conteúdo manifesto, que seria a história do sonho, e o conteúdo latente, que é o conflito que tenta aparecer, que os sonhos tentam encobertar. Por exemplo, no sonho você discute com o chefe. Ao falar disso, depois aparecem lembranças de outras figuras que cobravam.
ou frases como nunca é bom o bastante, e uma sensação antiga de estar sempre em falta. O conflito não está no chefe, ele aparece na fala. Aqui Freud já desmonta um erro comum, que é interpretar sonhos por símbolos fixos, por exemplo. Porque a imagem, ela engana, a fala é que vai revelar. Então, o livro ele segue uma ordem, e aqui eu estou te indicando um caminho de leitura baseado numa lógica do texto. Então, depois do capítulo 3, você vai para o capítulo 6 do livro, que é o trabalho dos sonhos. É ali que o Freud demonstra como o sonho é construído, uma espécie de arquitetura do sonho. Então, tem 4 modos de funcionamentos que o Freud vai falar. Primeiro modo de funcionamento é o que Freud chamou de condensação, que seria uma única imagem do sonho, reúne várias pessoas, cenas e afetos da sua história. Por exemplo, no sonho aparece uma pessoa difícil de identificar. Falando nela, você diz, tem algo da minha mãe, fala como meu ex, me olha como alguém que me cobrava. Uma imagem sustenta vários vínculos ao mesmo tempo. E tem o segundo modo de funcionamento, que é o deslocamento. No deslocamento, o afeto verdadeiro aparece ligado a uma imagem menos ameaçadora. Por exemplo, no sonho você discute com um desconhecido. Ao falar disso, depois surge uma raiva que você evita dirigir a alguém muito próximo. O afeto aparece, mas em outro lugar. No terceiro modo de funcionamento, que é a representação visual, é onde o pensamento vira imagem. No sonho fica uma imagem. Pode ser a imagem de uma gaveta aberta, cheia de coisas misturadas. Então a imagem fica. O sentido só vai aparecer quando você fala sobre aquilo. E o quarto modo de funcionamento, Freud vai chamar de elaboração secundária, que é quando você acorda e tenta organizar os sonhos como se ele fosse uma história coerente. O sonho pode ter sido fragmentado, com cenas soltas, mas ao contar, você ajeita tudo numa sequência lógica, mesmo que ele não tenha sido assim enquanto acontecia. Então, depois de entender como o sonho funciona, aí você vai ao capítulo 5. E lá o Freud vai falar dos sonhos como realização do desejo. E aqui fica claro que todo sonho tenta resolver algo durante o sono. Por exemplo, você vai dormir depois de um dia que você teve um conflito, com uma conversa que ficou pela metade, por exemplo. No sonho, a cena aparece como se o impasse estivesse resolvido, e isso permite que você continue dormindo. É nesse ponto que o Freud diz que o sonho funciona como um guardião do sono. O sonho ele cria uma cena para segurar a angústia e evitar que você acorde. E por fim, vai para o capítulo 7 do livro. No capítulo 7, o Freud vai falar dos sonhos de angústia. E ele mostra o que acontece quando a tensão é forte demais e o sonho ele já não consegue proteger do sono. Por isso, um exemplo, quando você sonha que está caindo, sendo perseguido, ou brigando, você acorda assustado, às vezes o coração está disparado. Esse é o sonho de angústia que Freud descreve. Quando o sonho não consegue mais proteger o sono e você acorda de repente. Por isso, uma última recomendação, ou última orientação que eu dou: evitar dicionários dos sonhos, que às vezes aparece muito na moda, dicionário, porque eles prometem um sentido pronto. Freud mostra que o sentido se constrói na fala.
A interpretação dos sonhos não é um livro sobre imagens, é um livro sobre escuta. Se você seguir esse caminho, o livro deixa de ser confuso e se torna uma porta de entrada sólida para começar a ler Freud. Se você ler Freud desse modo, não é o livro que muda, é a forma como você escuta.